Sabe aquela sensação de já acordar com o tempo corrido, de tropeçar nos sapatos, pela casa, olhar para a pia cheia de louça, e tudo isso antes mesmo do primeiro gole de café? Pois é, esse cenário é a receita perfeita para um dia que já começa estressante. Agora, vamos virar a chave. Imagina só acordar e encontrar a casa minimamente em ordem. Veja bem, não é perfeita, não é de revista, é funcional. Essa pequena mudança já transforma completamente a forma como o dia começa. Pois é exatamente essa a promessa do que a gente pode chamar de reset noturno. Um ritual pequeno, mas que, olha, pode mudar tudo. A filosofia por trás disso é muito simples, mas poderosa. A gente não está falando de fazer uma faxina de madrugada, de jeito nenhum. A chave aqui é aplicar uma ideia de mínimo viável diário. O objetivo é simples: fazer com que a casa sirva a gente, que ela seja um lugar de calma, e não mais uma fonte de cobrança, sabe? É muito comum a gente terminar o dia com aquela sensação de que ficou devendo alguma coisa, como se a lista de tarefas nunca acabasse. Mas muitas vezes o problema não é falta de esforço, não. É a falta de um momento de encerramento, de um ponto final que diz: por hoje deu. Isso nos leva a um conceito que eu adoro: a produtividade gentil. A ideia é pensar nesse ritual não como mais uma tarefa, mas como um ato de cuidado, um carinho com a pessoa que vai acordar no dia seguinte. É sobre preparar o terreno para um amanhã mais leve. Porque o custo de não ter esse encerramento é alto, viu? Quando a gente deixa esses ciclos abertos, o nosso cérebro continua ali, processando as pendências em segundo plano. E o resultado? A qualidade do sono piora, a ansiedade aumenta e, claro, a gente já acorda com a sensação de cansaço, com a bateria na metade. É exatamente aí que o reset noturno entra. Ele funciona como um sinal, um aviso bem claro, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso ambiente, de que o expediente acabou. Agora, e só agora, é que a gente pode descansar de verdade. Tá bom, mas como é que isso funciona na prática? A boa notícia é que é bem mais simples do que parece. E é importante lembrar sempre, o objetivo aqui não é perfeição, tá? É resgatar a sensação de controle e de calma para começar bem o dia. O grande segredo está no tempo. Então, a dica é: coloca uma música que te relaxe e ajusta um cronômetro para 5 ou no máximo 10 minutos. E o combinado é sério: quando o alarme tocar, a tarefa acabou, sem só mais um pouquinho. É isso que impede que o reset vire mais uma obrigação. Para o nosso ambiente físico, o processo tem 3 passos bem simples. Vamos passar rapidinho por cada um para entender como colocar a casa nesse modo de descanso. O primeiro passo é o que eu chamo de dança dos cômodos. Pode pegar um cesto ou usar só as mãos mesmo. A ideia é passar voando pelos ambientes e recolher o que não pertence àquele lugar. O copo que ficou na sala, volta para a cozinha. O casaco do sofá vai para o quarto. A gente não vai organizar a gaveta agora. É só tirar o que está fora do lugar. Esse movimento por si só já reduz muito o ruído visual. O segundo passo foca no coração da casa, a cozinha. E aqui, o nosso mínimo viável é uma pia funcional. Isso pode ser lavar a louça rapidinho ou, pelo menos, organizar tudo para lavar depois. Sério, acordar e ver a pia limpa manda uma mensagem poderosa para o cérebro. Tá tudo sob controle. E para fechar, o terceiro passo é um verdadeiro presente para o nosso eu do futuro: facilitar a manhã seguinte. É separar a roupa, deixar a bolsa ou a mochila pronta, pensar se precisa tirar algo para descongelar. Cada pequena decisão que a gente toma à noite é uma decisão a menos para uma mente ainda sonolenta de manhã. A lógica por trás disso é simples e muito poderosa. A nossa versão noturna, mais desperta, é sempre mais gentil e organizada do que a nossa versão sonolenta da manhã. Vale a pena confiar nela, né? Ok, a casa já está no modo descanso. Agora é hora de fazer o mesmo com a nossa mente, porque afinal, de que adianta ter um ambiente organizado se a cabeça continua um caos, não é verdade? O reset mental também segue uma estrutura de 3 passinhos, pensados para tirar o peso dos ombros e preparar a gente para um sono que realmente descansa. O primeiro passo é a captura mental. Pega um caderno e simplesmente despeja tudo que está na cabeça. A ideia não é resolver nada, é só tirar do cérebro e colocar no papel. Depois, dá uma olhadinha rápida na agenda do dia seguinte. Isso acaba com aquela ansiedade de será que eu estou esquecendo alguma coisa? E por fim, a parte mais importante: defina uma única prioridade para amanhã. Uma só. Isso já dá foco e direção.
E é aqui que a gente vê o verdadeiro impacto. Esses pouquíssimos minutos investidos à noite se transformam em um sono de mais qualidade, num despertar mais leve e num começo de dia com mais clareza, sem aquele peso das pendências. Então, para ficar bem claro, o reset não é faxina, é um abraço mental. Não é uma obrigação, é um ato de autocuidado. E com toda certeza, não é sobre perfeição, é sobre liberdade. Isso ajuda a quebrar uma ideia que muita gente tem, a de que rotina é uma prisão. Na verdade, uma rotina intencional como essa, de 10 minutinhos, é o que liberta a gente. Liberta da correria da manhã, da desorganização e daquele cansaço que vai se acumulando. E para fechar esse processo, um momento de reflexão. A pergunta a se fazer é: o que foi suficiente hoje? O foco não é no que faltou fazer, mas em reconhecer o que foi possível, o que já foi feito. Então fica aqui um convite bem simples. Experimenta fazer esse reset hoje à noite, só por hoje. E depois repara em como vai ser a sensação de acordar amanhã. Porque no fim das contas, a nossa casa não precisa ser um lugar que nos cobra tarefas sem fim. Ela pode e deve ser um lugar que nos acolhe.